como determinar a anatomia endodôntica, né? É extremamente importante, pessoal, a gente está aí com dados da radiografia e ou tomografia, exploração e visualização da cavidade pulpar, seja ela por olhar direto, né? Espelhos de superfície plana, lupas ou microscopia, né? E, acima de tudo, em uma ênfase muito grande nesse danado aqui, né? Na conhecimento da anatomia. E olhem bem, estudar, né? Pessoal, isso daqui eu coloco para todos os meus, né? Tanto de especialização, graduação, que seja, a gente sempre está comentando aí, né, sobre estudar anatomia. O pessoal que está aqui do faixa preta sabe muito bem disso, que é uma coisa que a gente enfatiza muito no Endoninjas e todos os Endoninjas, né? Assim como conhecer o instrumento que está trabalhando, né, não, Júnior? A gente está vendo agora, né, hands-ons de vários sistemas, né, no faixa preta, então aproveitar e dizer aos colegas que testem os sistemas, estudem os sistemas, né, e para ter o sucesso do seu caso. Pessoal, e aqui, né, eu queria enfatizar o seguinte: o estudo da anatomia endodôntica é extremamente importante, né, para a gente determinar aí o nosso sucesso clínico, né, o nosso sucesso do nosso caso clínico. Então, é extremamente importante esse conhecimento, né, e a gente precisa observar características nessas radiografias. Eu botei aí só incisivos centrais, mas serve também para outros dentes, né? A presença de trincas, fraturas, lesões, dilacerações, retratamentos, né? Tudo que a gente tem que observar aí, né? Nas nossas radiografias. E se ainda restar dúvida, né? Se ainda restar dúvida, fazer mão, né? Do uso da tomografia computadorizada de feixe cônico, né? A CONIBIM, para estar tirando aí nossas dúvidas. E o que é que a gente tem que observar nessa câmara pulpar? O que é importante a gente observar na câmara pulpar? Calcificações, perfurações e taurodontismo, né? Principalmente calcificações e perfurações. E aqui, pessoal, eu queria enfatizar isso daqui com vocês da seguinte maneira, né? Tem um colega meu, né, que dá aula comigo, Mário Telmo, que foi aluno do professor Mário Leonardo, e ele dizia que o professor Mário Leonardo dizia que tinha que enamorar a radiografia inicial, né? Dizia que a gente tinha que observar muito bem essa radiografia inicial, e realmente é uma grande verdade, né? Na hora do acesso endodôntico, é uma das partes mais chatas da endodontia, é o acesso, principalmente em casos como esse que eu vou mostrar, né? Então, a observação dessa radiografia, se possível, mais de uma tomada. Para aqueles que têm sensor radiográfico, isso é mais fácil, porque ali, numa tomada de 0,3 segundos, você tem uma imagem ali depois de 3 segundos na sua tela, inclina um pouquinho, né, o raio-x e faz uma outra tomada para ter uma visão, pelo menos, né, de duas tomadas radiográficas diferentes. A gente tem que sempre lembrar disso para quem tem sensor. Logicamente que para quem não tem sensor, né, fica um pouco mais complicado, principalmente para quem trabalha para plano de saúde, né, porque querendo ou não, tudo aumenta aí, né, custo, e a gente tem que lembrar disso também. Mas na dúvida, pessoal, faça uma nova tomada radiográfica, tá? Na dúvida, pegue uma tomada ortorradial, meso e disto, tá? Para ter uma melhor noção do que vocês vão enfrentar. Muitas vezes o acesso é simples, é fácil, né? O acesso é aquele que a gente aprende na graduação, né? Mas muitas vezes o acesso não é assim, principalmente em pacientes, né, que têm bruxismo, pacientes mais idosos, pacientes que sofreram naquela unidade dental preparo protético ou restaurações mais profundas, né? Então, isso daí tem que ser bem avaliado quando a gente faz o nosso acesso endodôntico. A história do paciente na anamnese é importante a gente perguntar isso. E, logicamente, se a gente já vê o raio-x inicial, com isso, a gente vai ter que prestar mais atenção neste aspecto também, tá? Então, observem muito bem isso, tá? Durante aí o trabalho de vocês. E aí,
né, o taurodontismo também eventualmente aparece mais raramente nos nossos casos clínicos. E, pessoal, aqui eu vou dizer uma coisa, né? O que é isso, Samuel? O que é que eu preciso usar para melhorar essa visualização? Precisa ser um microscópio Zeiss de 100 mil reais, né? Um ProErgo de 250 mil reais, né? Precisa disso? Bem, pessoal, para aqueles que podem comprar, né? Para aqueles que podem comprar, por que não? Né? Mas isso deixa para uma minoria de 2% a 1% dos dentistas do Brasil, né? E a gente pode usar essas lupas, essas lupinhas mais baratas que vendem aí no Wish, no eBay, no Mercado Livre, né? Essas lupas que ajudam e muito porque elas têm a presença de fotóforo, né? E um aumento aí de 3,5. O fotóforo já ajuda muito porque ilumina a nossa vida, né? Às vezes a luz do refletor não é bastante para a gente e auxilia aí durante o acesso, né? Lógico, para quem tem, né? Para quem tem aí, né? Mais dinheiro, vai com a lupa aí das AIS, né? De 13 mil reais, né? Não precisa ser ela, mas tem ela também, né? Pode ser também uns AIS, um microscópio, né? Eu ainda não tenho condições de comprar uns AIS, custa aí 100 mil reais, né? E então passei aí para o nosso velho e bom microscópio nacional, de que eu conheço, é o melhor custo, né, no Brasil, né? Vai aí de Aliança, que é um excelente custo-benefício para quem, né, quer fazer sua endodontia do seu dia a dia e que tem condições de cobrar um pouco a mais para incluir também, né, o microscópio no seu dia a dia clínico. Mas, Samuel, eu não tenho nada disso. Bem, se você não tem nada disso, também pode se utilizar aí de câmeras intraorais, né, que ajudam também na hora do nosso acesso, né? Mas, Samuel, eu não tenho dinheiro para comprar a câmera, né? Eu sou um recém-formado, estou pagando ainda meu fiéis, né? Estou conseguindo agora pagar meu consultório, né? Comecei a dividir o consultório com alguém, ou mesmo estou trabalhando na clínica de terceiros. Então, podem ter um celular aí, também não precisa ser um Samsung de sei lá qual é esse, tá? Pode ser mais caro, mas pode usar um celular que tem uma câmera boa, né? Para fazer a foto e poder visualizar um pouquinho mais aí da imagem. Ou então também, quem puder, também tem no eBay, né, no Wish, o otoscópio aí, né, portátil, que serve também para visualizar essa câmera pulpar. Pessoal, por que eu mostrei tudo isso e vou fixar aqui, porque é mais baratinho? Né? Porque eu fixei nisso e porque eu estou mostrando isso para vocês. Porque é uma solução simples. Vou até parar aqui um pouquinho para comentar isso aqui com vocês. É uma solução simples, é uma solução barata, é uma solução que vai melhorar em muito no seu dia a dia clínico como endodontista ou como uma pessoa que faz endodontia. Né? A gente sabe cada vez mais que os clínicos, né, fazem aperfeiçoamento, né, fazem aperfeiçoamento de endo, de prótese, de pério, não são especialistas, mas sabem fazer endodontia e fazem uma boa endodontia. Né? E às vezes ele não tem condições de comprar um microscópio, mesmo, Samuel, eu tenho 13 mil reais parcelado em 10 vezes, em 13 vezes. Mas eu não tenho um consultório próprio, eu trabalho cada dia num canto. Então, compre uma lupa, né? Compre uma lupa, a lupa você leva para qualquer lugar. Tem lupas de desde 250 reais a lupas, né? De 5, 6, 7, 8 mil reais. Compre de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu poder aquisitivo no momento, né? E vá melhorando o seu trabalho, né? Eu não preciso ter a melhor lupa do mundo para poder usar uma lupa. Eu posso usar uma lupa para melhorar a nossa visão. Então, o que eu quero deixar aqui bem focado, pessoal, é que utilizem qualquer tipo de magnificação, né, que ajude você no seu dia a dia clínico. O objetivo, né, dessa minha pequena explanação é exatamente esse ponto para você melhorar a sua endodontia. Samuel, já tem uma lupa de 250 reais, queria uma lupa melhor. Ótimo, você está evoluindo, vai comprar uma de melhor qualidade, uma lente melhor, né, uma qualidade ótica melhor, mais leve, tem lupas melhores. Samuel, estou conseguindo passar 2, 3 dias no consultório, né? Fiquei um pouquinho mais, agora na pandemia, não sei, tem gente que está trabalhando muito, tem gente que está trabalhando pouco, né? Então, tem gente que está trabalhando muito, pelo menos os relatos de colegas que comentam comigo, eu consegui juntar uma grana, posso comprar um microscópio, então compro um microscópio mais barato, né? Eu não preciso andar de Maserati ou Ferrari para poder chegar, né, Júnior?
para poder chegar ali no shopping. Eu posso ir até de Uber, né? Então, eu posso ir de táxi, posso ir a pé, de bicicleta, mas a questão é que você melhora, né, o seu caminho até lá. Então, o objetivo, pessoal, é estar melhorando sempre. Samuel, trabalhe para plano de saúde, atende só plano de saúde, então compre uma lupa. A lupa vai te melhorar muito a tua visão e vai melhorar muito o teu atendimento e vai te deixar mais rápido também no atendimento. Lembrar que isso daí também dificulta, né? Você vai ter que se acostumar com a lupa, não é algo fácil de se acostumar, assim como a microscopia, não é algo simples, não é algo fácil. Então, quem quiser depois aí, a lupa, me manda um direct, tá? Me manda um WhatsApp que a gente manda aí para vocês, tá? Bem, outra coisa, né? Samuel, eu tenho uma câmera intraoral, ótimo, ajuda muito também, né? A diferença, pessoal, é que a câmera intraoral você não consegue ficar vendo ela o tempo todo, assim como o celular, né? Quem bate foto com o celular tem que bater a foto, olhar e depois ir. A lupa não, fica o tempo todo aqui com você, ou você tira e volta rapidinho, né? Para ver ali aquela posição. Por que eu estou falando isso? Porque para pegar canais calcificados ou com câmeras por pares calcificadas, esse tipo de magnificação é muito importante no nosso dia a dia clínico, tá? Então, eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês para comentar um pouquinho sobre isso, né? E aí vai lupas de 100, 200, 300 reais, vai lupas mais caras, microscópios, e aí por aí vai. Né? Ajuda a ver melhor as coisas. E aqui, o caso de hoje, né, que essa aula que eu estou mostrando para vocês é uma aula que dura 8 horas, né? E a gente vai tentar maximizar as informações desses 5 slides aqui em 40 minutos, tá? Então, a imagem inicial que se apresentou do caso foi essa, tá? A imagem inicial foi essa. Então, já nessa imagem inicial, pessoal, o que é que a gente observa? E aí, pessoal, eu quero que todo mundo, toda vez que se lembrar, a partir de segunda-feira agora, pegou um raio-x inicial que se apresente assim, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho nódulo pulpar aqui e nódulo pulpar aqui, né? Engraçado que eu olhei muito para o segundo molar aqui, né? Por quê? Não sei, porque eu vi esse nódulozinho mais bonitinho aqui. E aqui eu vejo o quê? Eu tenho uma cavidade pulpar por aqui, tá? Tenho uma cavidade pulpar por aqui, aqui eu tenho alguma coisa, aqui também eu tenho alguma coisa. Então, me parece ser um nódulo pulpar, né? Que está com toda a cara e toda a pinta. Samuel, vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento de tela e vou voltar aqui para vocês. Samuel, isso daí foi imagem de sensor radiográfico? Não, pessoal, isso foi imagem de uma radiografia convencional, né? Eu acabei batendo a foto, mexi um pouquinho na edição de foto no meu próprio celular e dei aí um contraste maior para ver um pouquinho melhor aquela câmera pulpar. Então, a partir de segunda-feira, eu quero que todos vocês observem sempre no raio-x inicial, né, essa imagem que você vai se deparar. Observar bem a imagem inicial. Como está a câmera pulpar? Está ampla? Está atrésica? Que tipo de broca eu vou usar ali? Né? Que tipo de acesso eu vou usar naquele dente? Eu posso ir de uma maneira mais rápida? Eu tenho que ir de uma maneira mais lenta no acesso? Né? Então, vou voltar aqui para a imagem e comentar com vocês. De porte dessa imagem, pessoal, a gente já nota que esse acesso não vai ter que ser tomado com cuidado. Né? Por que a pessoa encaminhou esse dente? A pessoa encaminhou esse dente porque ela não conseguiu fazer o acesso. Ela foi encaminhada dizendo que não tinha conseguido fazer o acesso, que não tinha conseguido achar os canais. E aí a gente tem aquela velha sensação que é ensinada na faculdade, mas que não é ensinada de uma maneira errônea, né? Mas o modo de passar é que a gente tem que comentar, né? É que a gente cai, quando a gente faz o acesso, a gente cai na sensação de cair no vazio. É verdade em alguns casos, na maioria dos casos, mas não é uma verdade absoluta, né? Em casos com calcificação pulpar, né, seja ela de forma da calcificação da câmara pulpar quase como um todo, ou na presença de um nódulo pulpar, a gente não tem aquela sensação de cair, né, no vazio. Pelo contrário, a gente não cai na sensação do vazio, né? E aí, pessoal, essa primeira imagem a gente tem que observar muito bem isso daqui, né? Observar muito bem isso daqui para não estar caindo nessa armadilha. Uma armadilha que vai fazer o quê? A gente perfurar o dente, uma armadilha que vai fazer que a gente não ache os canais, uma armadilha que vai
promover o quê? Um desespero na gente como clínico. Eu sei que como clínico eu começo a fazer um acesso e não consigo achar a câmara pulpar, pessoal, isso é desolador, isso dá uma aflição na gente, né, como endodontista. Lógico, nem todos aqui têm a tomografia inicial do caso, como aqui nesse caso eu também não tinha. Só para dar ideia, e aí eu sempre falo isso um pouquinho, né, comento, não há mal nenhum em dizer que atende plano de saúde, não há mal nenhum em dizer que trabalha no SUS, e não há mal nenhum em dizer que atende clínica popular. Até porque a maioria dos nossos pacientes, né, os poderes aquisitivos não é alto. Então, esse paciente era paciente de plano de saúde, né? Hoje eu tenho um protocolo de pedir a tomografia para o paciente. Se ele não quiser fazer, eu anoto na ficha dele, né, no caso como esse, anoto na ficha dele que foi pedido, comento com ele dos problemas de se fazer sem a tomografia, porque a gente vai estar meio que andando no escuro, num caso como esse, né? Mas que a gente vai poder tentar e vai tentar. E aí, pessoal, vou tentar dar alguns subterfúgios para vocês estarem usando no dia a dia clínico de vocês, tá? Bem, e aí, né? O que é que acontece? Primeiro ponto que a gente tem que comentar. Que broca eu vou usar? Em molares, pessoal, pessoalmente eu gosto muito da 1014 HL. Vixe, Samuel, mas HL, haste longa, haste longa, né? Por que tu prefere a haste longa? Porque me dá uma melhor visualização do meu campo operatório. A haste curta é mais segura. Porém, a cabeça do meu alta rotação cobre, né, a visualização da entrada do preparo que eu estou preparando. Então, o que é que acontece? Para eu, né, coibir isso, né, para eu coibir essa ocultação da visão, eu prefiro a haste longa. Mas aqui vão para os recém-formados ou para aqueles que ainda estão na graduação. Eu optaria pela haste curta, tá? Eu optaria pela haste curta, quem está começando, pela menor chance de perfurar o dente, tá? Pela menor chance de perfurar o dente. Porém, para os mais habilidosos, para os mais com mais tempo na endodontia, eu optaria pela haste longa, porque eles têm mais cuidado em fazer certos passos que eu vou comentar agora. Bem, de posse aí da haste curta ou haste longa, né, uma 10-14, pelo menos é a broca que eu mais uso, ou a 10-16, dependendo aí do tamanho do molar, né, eu vou entrando lentamente. Lembrar do seguinte, pessoal, quando eu tenho um dente como esse, o ideal mesmo é ter também uma radiografia interproximal. Por que, Samuel, interproximal? Né? Porque, vou abrir aqui meu Instagram, deve ter alguém que saber aí, né? Vamos lá. Por que a radiografia interproximal, nesse caso, é melhor? Né? O pessoal do faixa preta e os endonígenes não valem responder, porque esses já sabem esse toque. Né? Então, vamos deixar o pessoal que é de fora, né, tá respondendo, por favor. Né? Qual é a melhor radiografia que a gente vai estar aí usando num caso como esse? Qual é a radiografia que, teoricamente, a gente deveria ter, já que a gente não tem, né, a tomografia do caso? Alguém pode dizer? Hein? Vamos lá, pessoal. A radiografia interproximal. Samuel, por que a radiografia interproximal? Lembrar, pessoal, que a radiografia periapical é boa para ver periápice. Né? A própria inclinação da radiografia para ver o periápice do dente. A radiografia interproximal dá uma melhor noção do tamanho da câmara pulpar, tá? Dá uma melhor noção da câmara pulpar. Então, a radiografia proximal é o indicado aí nesse caso, tá? É o indicado aí nesse caso, juntamente, logicamente, com a interproximal, ou com a periapical, tá? Débora, um grande abraço, Débora. Fernando Ninja aí da 14. Bem, né? Então, passando a interproximal, é o que o André falou, né? O que é que a gente vai fazer? Você pega ali a sua broca né? Até para os mais sabichões na endodontia, eu aconselharia, como eu também boto, né? Um cursor, tá? Um cursor ali naquela broca. Geralmente eu pego um cursor de uma lima 20, tá? Que é um pouquinho mais amplo, 25, para também ficar um pouquinho preso na broca, né? Para não ficar sambando na broca, tá? Coloca na radiografia interproximal, tá? Na radiografia interproximal e não na radiografia periapical, para você ver a relação da coroa dental. Você bota ali na coroa,
sobe um pouquinho antes de chegar ali na furca, e agora você já tem o comprimento que você vai poder adentrar naquele dente, né? Então, a gente já tem aí o primeiro passo para estar usando, né? Então, pegaram aí 2 dicas, né? 2 dicas, né? Que quem faz endonise sabe muito, né, Júnior? Que é radiografia interproximal e o uso do cursor na broca de alta rotação haste longa, tá? Para aqueles que quiserem usar haste longa, tá? Então, anotem essas 2 dicas no próximo caso que você pegar como esse. Samuel, eu vou ter que fazer uma nova radiografia. Vai. Aconselho todos vocês a fazer uma nova radiografia. Eu posso tirar pela interproximal ou pela periapical? Posso, mas saiba que a relação vai estar um pouco alterada, né? Vai estar um pouco alterada, tá certo? Bem, vamos voltar aqui para o slide. Bem, e aí a gente tem, após o acesso, foi feito aí dessa maneira, eu sempre faço, não custa nada colocar, né, um cursor ali na broca, tá? E aí a gente vem para esse lado, né? Aqui a imagem ficou lindíssima, realmente, né? O vídeo que eu botei no YouTube ficou lindíssimo, né? E antes disso, só para dar uma noção para vocês, né? Várias pessoas me perguntaram, viu? O pessoal que está no YouTube, pessoal no Instagram, vamos lá. Várias pessoas me perguntaram assim, essa imagem foi de que microscópio? Né? Essa imagem foi de que câmera no microscópio? Como é que tu filmou isso? Como é que tu colocou isso? Né? Isso daí, pessoal, foi filmado, tá? Foi filmado com um celular, né? Foi filmado com um celular. Que celular? Na época eu tinha um S7, um Samsung S7, tá? Então foi filmado com um celular, né? Por incrível que pareça, essa imagem lindíssima e essa foto foram tiradas de um celular, né? Foram tiradas de um celular, tá? Então aí só para dar a dica para vocês. Tá? Foi tirada de um celular, tá? Qual foi a minha sorte nesse caso? A minha sorte nesse caso, por que eu digo sorte, Samuel? Porque neste caso, pessoal, era um nódulo pulpar realmente, tá? Era um nódulo pulpar realmente. Então, né? Se eu fizer foto com meu aliança desse jeito, eu não consigo fazer foto com meu aliança desse jeito. Aliança é um microscópio que eu tenho, né? Então, eu não consigo fazer foto dessa maneira, tá? Então, foi com o celular Samsung, que tem a macro boa e tem a distância focal menor do que do iPhone, viu, André? Tá? Para isso daí, ok? Então, a minha sorte que foi, aí no vídeo, eu vou passar aqui um vídeo para vocês, tá? No vídeo, algumas pessoas me perguntaram, né? Samuel, que ponto ultrassônica você usou? Isso não é ponto ultrassônica, pessoal. Isso é um explorador, tá? Isso é um explorador, tá? Que foi usado para a remoção do nódulo pulpar. E abaixo desse nódulo pulpar, eu consegui achar o MV2, né? Eu consegui achar o MV2. Pessoal do Instagram, tiver aí no Instagram, quiser mandar esse aviãozinho para os amigos, né? Mande aí para o pessoal conhecer o meu canal, conhecer, né, a nossa página, que eu acho que é de bom, que acho que vai te ajudar de alguma maneira para as pessoas, não é não, Júnior? De alguma maneira aí para alguém vai ajudar isso daqui, tá? Então, mande aí para os seus amigos no Instagram, né, para a gente comentar isso aí. E lá a gente conseguiu achar o MV2, que estava logo abaixo ali do MV e que tinha um ombro dentinário um pouquinho acima aí desse MV2, tá? Então, basicamente, pessoal, não tive muito trabalho para remover o nódulo, né? Porque o nódulo estava solto, né? A calcificação pulpar estava ali, mas não estava retendo, né, nas paredes, nem no assoalho e nem nas paredes laterais aí desse caso, tá? Eu vou abrir aqui agora, ativar os comentários, tá? E vou deixar aqui em aberto para alguém tiver alguma pergunta, alguém tiver algum comentário, né? A gente ir levando aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal no YouTube, né? Como chama essa última magnificação da UIS que você citou? Fabiana,
eu coloco lupa odontológica, tá? No Mercado Livre. Mas no Wish, não lembro agora. Não lembro. Depois eu olho e qualquer coisa tu me manda aí um direct que eu te mando, tá? Mas no Brasil tá bem barato. Eu vi um link dela agora, R$ 259, essa lupinha aí. Tá? Então tava num preço muito bom, muito acessível, tá? Gostei muito do preço e é esse aí que eu indico pro pessoal, né? Tá muito bom, muito legal o preço, então vale a pena, né? A broca 1558 Carbide também tem um tamanho bom para não perfurar. O que você acha? Bem, a 1558, Giane, eu não lembro, tá? Eu não lembro. Ela é tronco cônica, é? Não lembro. Tem ponta inativa, né? Então, eu não lembro. Assim, eu sou péssimo para guardar tanto ponta ultrassônica como número de broca. Eu guardo lima. Lima eu guardo um bocado. Agora, broca eu não guardo nenhuma. Só me lembro da 1012, 1014, 2200 e 4138. Basicamente são as brocas que eu guardei aí na minha mente, tá? Já que eu... e lógico que brocas de preparo cervical, terço médio, né? Preparo para pino, também tem, tá? Também tem na Amazon, né? A lupa também tem na Amazon. Então, a gente também pode estar comprando por lá. Bem, pessoal, deixo aí, né, alguns minutos para o pessoal tecer alguns comentários, né, sobre esse assunto, né? A broca de haste longa é a minha melhor opção, é a opção que eu uso em primeiro lugar, né? É a broca aí que eu escolho, principalmente a 1014 ou 1016, né? Eu tento ser conservador, né? Não tanto, mas também não desgaste demais o dente. A gente tem que pensar na longevidade desse dente na cavidade pulpar, né? E tem que pensar também no financeiro do paciente, né? Tem muito paciente que não vai ter condição de fazer prótese fixa, né, Júnior? Principalmente quem está no SUS. O paciente não vai ter... Logicamente que às vezes o dente chega, né? Como diz aqui, uma cratera, né? Uma cratera de cara, então não dá para fazer muita coisa. Mas aqueles preservar, né, o máximo que a gente puder para estar podendo fazer uma restauração nesse dente, né, quando indicado for, tá? Qual o nome da lupa? É lupa odontológica, tá? A lupa odontológica tem que ter uma curva de aprendizado para se acostumar com ela, não é isso? Isso, Igor. Pessoal, qualquer coisa que você introduza novo dentro da sua endodontia, qualquer coisa que você introduza novo na sua endodontia, vai precisar de uma curva de aprendizado. Seja localizador apical foraminal, seja motor endodôntico, né? Seja lupa, seja microscopia, seja uma câmera intraoral, seja um ultrassom, né? Seja um laser, vai ter que ter uma curva de aprendizado e a lupa é a mesma coisa, tá? E a gente precisa, né, treinar isso. O ideal é treinar fora da boca do paciente e depois treinar na boca do paciente, tá? Deixa eu ver, a marca da lupa é sem marca, é uma marca, como é que a gente diria, genérica, né? Uma marca genérica, sem marca, tá? Então, a gente pode estar comprando aí tranquilamente, que chega, eu nunca tive problema, nunca tive ninguém que teve problema com essa lupa, não, tá? E a Endossar também usa? A Endosé, sim. Vamos lá, a diferença, né? A diferença entre Endosé, né, e as brocas de acesso. Flávio, excelente pergunta pelo seguinte, vamos lá, vou aqui compartilhar de novo com vocês, né, para comentar o seguinte, olha, a Endosé, ela funciona, tá, da seguinte maneira. A Endosé, ela tem a ponta inativa, tá? A questão é que quando a nossa esférica chega na cavidade pulpar, ela não encontra aquela parte, né? Ela não encontra aquela parte oca da câmara pulpar, onde tem a polpa dental, né? Para ela poder servir como guia o assoalho, né? Se vocês observarem aqui, tá? Ó,
tem tecido calcificado nessa região. Então, a endosê não iria cortar isso, e só ia cortar lateralmente. Então, a gente ainda não chegou dentro da câmara pulpar. Observem de novo no vídeo, tá? Para a endosê funcionar, você teria que tirar isso, tá? Tira isso daqui de dentro, tá? Para depois encostar a endosê lá, quando eu remover, tá? O nódulo, só agora eu poderia usar a endosê aqui nessa região. Vou voltar aqui o vídeo, tá? Só aqui, ó. Só aqui nessa região poderia estar usando a endosê. E não antes, tá? E não aqui, ó. Ó, aqui eu não poderia estar usando a endosê. A endosê não estaria cortando aqui. Talvez se eu conseguisse colocar a endosê nessa região, eu poderia sair cortando aqui pelo lado, tá? Mas se caísse a endosê aqui em cima, ela não estaria cortando. Então, a gente tem que tirar essa calcificação para poder usar a endosê. Mas, Samuel, vamos supor que ela não tem essa calcificação, né? Vamos supor que eu já removi isso, né? Vamos supor que o dente é normal, o acesso normal. Então, você vai usar a endosê aqui, ó, para remover esse resto de teto que ainda se encontra aqui no dente, tá? Agora, tomar cuidado, né, para a gente não desgastar demais esse dente, né? Tem endosê de baixa rotação, tem endosê nova, né, que é endosê in, endosê alguma coisa, que eu esqueci agora o nome dela, que é uma endosê um pouco menos agressiva, menos robusta, tá? Que a gente pode estar fazendo aí também para o nosso acesso, tá? A endosê é excelente, muito segura, né? Então, é uma broca que vale a pena a gente ter, né, no nosso consultório, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, para eu não me esquecer dele, né? Fale mais sobre o MV2, por favor. Daiane Amaral, né? Vamos lá, Daiane, vamos conversar um pouquinho sobre o MV2, já que a gente está batendo um papo sobre ele, né? Pegar aqui a live, vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui, ó, um outro caso, tá? Olha que caso bonito, esse outro caso aqui. Esse caso é muito bonito, porque olhem que caso legal, né? Olhem que caso bonito, bem interessante esse caso, né? Olha como ele é interessante pelo seguinte. De novo, não olhem as radiografias posteriores, tá? O importante daqui, pessoal, é a inicial aqui, ó. Desculpe, a radiografia não está tão boa, é a radiografia convencional, né? O que está bonito aqui é isso aqui. Cadê a polpa? Né? Cadê a câmara pulpar desse dente? Cadê o canal palatino desse dente? Eu não vejo. Né? Cadê o canal palatino? Não vejo. O mesovestibular, o disco vestibular, cadê? Eu não vejo, né, esses canais. E aí, pessoal, de novo, ó, a mesma coisa, né? Tomar cuidado no acesso com esse tipo de dente, né? Tomar cuidado, porque aqui vai ter um nódulo pulpar, e aqui tinha, na verdade, um nódulo pulpar, né? Um nódulo pulpar na câmara pulpar, que foi removido, tá? E a polpa palatina estava toda calcificada, né? A polpa palatina estava toda calcificada. Samuel, como tu removeu essa polpa palatina toda calcificada? Peguei uma Redstone 25, botei de um lado, tá? Peguei, antes da Redstone, minto, peguei o oscilatório 10, 15, 20, tá? Mexi muito com o oscilatório de um lado, tá? Depois do outro, fiz dois, como se fossem dois orifícios nessa polpa palatina, tá? De um lado e do outro. Coloquei uma Redstone 25, coloquei uma Redstone 30, inseri as duas, dei uma volta numa e uma volta na outra e tracionei as duas Redstones, tá? Para remover essa polpa palatina. Então, notem, outra complicação que a gente ia ter aqui, pessoal, era a remoção desse canal palatino, dessa polpa palatina. O colega, né, ou a colega, ia pegar e ia querer colocar uma lima reciprocante aqui dentro. Poderia ficar a lima reciprocante aí dentro, né? Ou uma rotatória, né, como está agora, rotatórias únicas, né? Poderia traçalhar a lima aí dentro, né?
e aí poderia causar um insucesso no seu caso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, nesses acessos aí, tá? Com esse tipo de caso. Eu vou comentar aqui só sobre MV2 e tem uma imagem muito peculiar sobre isso, né? Aqui o acesso inicial, essas imagens aqui estão bem legais. Aqui o acesso inicial, né? Onde a gente vê entrada, a parte do palatino, a parte do mesovestibular e a parte do disto vestibular. Após a polpa ser removida, aqui, viu? Deixa eu ver como é que é o nome dela, só para eu me lembrar aqui, né? Deixa eu ver aqui, a Daiane, né, Daiane? Aqui, só para a gente lembrar, né? Você vai ter que aprender a observar isso, Daiane. Olha, isso daqui é que a gente tem que observar. Aonde está esse MV2? Aqui está o MV2, abaixo desse ombro dentinário. Então, esse ombro dentinário tem que ser removido, né? Tem que ser removido, Samuel, sempre. Em 90% dos casos, sim, tirando aqueles que têm microscopia, limas com tratamento térmico, controle de memória, né? Pessoas que possam usar apenas uma única vez a lima, porque se você não remover, vai castigar um pouquinho a lima aqui, tá? Porque aqui tu gera uma outra curvatura na parte cervical. E aqui está o nosso MV2, né? Aí está o nosso MV2, né? E aí está ele numa outra visão com a lima dentro. Então, outra coisa que a gente tem que ter noção é que em canais calcificados, como esses dois, né? Ou naquele lá e nesse último, é mais difícil achar geralmente o MV2, porque ele geralmente fica oculto, né? Tem mais calcificação, pode ter mais dentina em cima do MV2. A gente vai ter que usar algum subterfúgio para estar, né, trabalhando em cima do MV2, seja ultrassom, seja brócolis, seja, né, para estar trabalhando aí em cima dele. E, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o acesso, principalmente, né, quem começa na endodontia, ou até mesmo os mais experientes, e às vezes a gente acha, né, que na nossa sapiência, né, a gente erra e acaba errando por negligência, né, ou imprudência, na verdade é negligência, né, por achar que saber demais e acaba cometendo um erro, né? Vamos, né, dar um pé no freio quando vê um caso assim, pensar um pouco, né, analisar um pouco mais a imagem, faz aí um interproximal para a gente aí tá podendo conduzir esse caso de uma maneira boa, né? O pessoal aqui do Instagram, né, está comentando aqui sobre brocas. Eu, pessoalmente, gosto muito da Endozê e da diamantada com ponta inativa. Também sou péssimo para decorar nome, né? Se alguém lembrar aí, me lembra, né? Que eu sou péssimo para decorar nome, tá? Então, número, né? Então, a gente vai vendo isso daí, tá? Mas a Endozê é muito boa para isso. Pessoalmente, hoje, eu não uso mais, tá? Pessoalmente, hoje, eu só uso esférica, né? Eu não uso mais nenhuma broca de preparo, porque eu estou deixando meus acessos um pouco mais conservadores, apenas quando, assim, em tese, né, em 50% dos meus casos, porque em 50% eu estou em clínica popular e atendendo plano de saúde, aí eu tenho que usar as minhas boas e velhas gates, né, para fazer aí um preparo cervical, para aumentar a longevidade das minhas limas, né, de shape final, né, ou as minhas limas de shape, ou glide, ou o que seja, né, e a gente, né, precisa aprender, pessoal, a identificar anatomicamente isso, né? A gente precisa dar uma boa olhada no raio-x inicial. Eu trabalho com muito colega endodontista, vejo que o raio-x inicial está sendo muito negligenciado, tá? Então, vamos trabalhar em cima do nosso raio-x inicial. Alisson, a gente vai comentar ainda sobre MV2 em outras lives, não se preocupe, tá? Aqui, o Miguel aqui, que está sempre aqui com a gente nos domingos, né? Grande caso de calcificação, Samuel. Na sua opinião, o MV2 coincide com o único forame na grande maioria dos casos? Ô, Miguel, deixa eu ver se tem aqui nessa aula, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui uma outra aula, tá? Para mostrar aqui o negócio para vocês. Trabalho de 2009 do Soma, né? Mostra aí. Peraí que eu não estou compartilhando minha tela, não. Peraí, viu, pessoal? Desculpa, pessoal do Zoom, né? Às vezes a gente se esquece.
tá? No MV2, né? Samuel, eu posso tratar apenas o MV2? Né? Olha aí, Miguel, tá aí a sua resposta. O trabalho de soma mostra, lá em 2009, que 42% dos MV2 são independentes, tá? São independentes. Tem trabalhos que reportam até mais, viu, Miguel? Mais novos, trabalhos mais novos reportam aí, né, por causa dos canais acessórios, a importância do tratamento, tá, do MV2. Mas aqui, nos trabalho este Soma 2009, reporta aí 42% de canais independentes, tá? De canais independentes. Então, lembrar aí, tá? Disso daí, tá? Então, lembrar aí que a gente não pode esquecer o MV2, né? Porque ele se encontra com o MV. Não, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. OK? Beleza? Tranquilo, né? Pessoal, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal no YouTube. Se eu trabalho em tempo integral, daí não, eu não trabalho com microscopia full time. Por quê? É muito simples de responder. Primeiro, no meu SUS não tem microscopia. Segundo, nos consultórios que eu trabalho de colegas não tem microscopia. E eu não trabalho full time, daí. E para trabalhar full time, né, você precisa de um tempo maior de atendimento. Você precisa trabalhar idealmente a 6 mãos, né, ou no mínimo a 4 mãos. Você precisa ter um auxiliar com você 100% do seu tempo, que você não pode levantar da cadeira. Tá? Quem trabalha com microscopia full time tem um atendente o tempo todo, né? Eu não sei a maioria da realidade dos colegas, mas a grande maioria de colegas com quem eu trabalho, com quem eu conheço, dividem atendentes, né? Alguns trabalham em clínicas grandes, que a atendente fica dividindo entre 2 consultórios, né? Então, para trabalhar com microscopia full time, você precisa de um atendente ao seu lado em 100% do tempo, tá? Precisa daí da atendente em 100% do tempo. Tá? Deixa eu pegar aqui do YouTube. Deixa eu ver aqui. Depois do Endoninjas 14, em 5 molares que fiz, encontrei o MV2 em 4 deles. Alcione, cara, você fez 2 casos lindíssimos. Quem quiser, pessoal, procure aí a página do Alcione Cândido Silva, né, colega aqui do interior de Alagoas, Arapiraca, né, que ele está detonando na Endo, realmente. Cara muito bom, dedicado, né? De 5 molares depois do Endoninjas, achou MV2 em 4. Né? Porque quem aprende a procurar, né, colegas, acha. O negócio é aprender a procurar, né? Então é muito importante isso daí dentro do nosso dia a dia clínico. Tá bom? Pessoal, é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, estou já terminando, tá? Qual a característica de canal calcificado clinicamente? Flávia, é basicamente a cor, né? A cor da câmera para o pai é diferente, né? Você não consegue achar os canais, né? Então, tudo isso daí afeta, né, a hora do seu acesso. Ver isso, às vezes, é muito difícil, e ainda mais tendo microscópio também é difícil. A gente tem que ir mais ou menos, né, onde estaria ali aqueles canais. Só posso usar o oscilatório com limas novas e separadas, não posso usar com limas K? Márcia, oscilatório você só pode usar lima K 8, 10 e 15. E não pode forçar muito. Samuel, por quê? Porque as limas K têm ponta ativa, tá? A lima K não tem ponta inativa. Então, eles podem desviar o canal mais facilmente, né? Então, acima da lima 15, a gente faz uso aí de limas flex, ou limas de níquel titânio manual, né? As Nitflex, por exemplo, da Dentsply. Tá bom? Bem, pessoal, eu fiz uma enquete, né? Finalizando aqui a live, eu fiz uma enquete no meu Instagram, nos stories. Quem puder dar uma passada lá, responder a enquete se eu faço ou não uma live de glosa em plano de saúde. Se eu tiver mais de 200 comentários lá de sim, a gente faz essa live. Se tiver menos de 200,
não vale a pena fazer, tá? Porque pela visualização não compensa. Então, quem quiser que eu faça uma live de como trabalhar com glosas de plano de saúde, porque me foi pedido por algumas pessoas, né? Vão lá nos stories, bote sim, né? Quem não quiser, bota não. Então, quem quiser, bota sim, tá certo? E aí, se tiver uma boa resposta, a gente faz essa live, tá bom? Bem, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, tá? A lupa tem um bom preço, é pouco melhor que a básica, e quanto custa? Não, a lupa é bem barata, pessoal. Quem quiser, tá? Me manda aí no direct que a gente vai comentar sobre isso. E, pessoal, quem quiser saber mais sobre sessão única, oscilatório, MV2, a gente vai ter um workshop agora, né? Como se fosse um grande intensivo, né? Parecido com o que a gente fez no intensivo de molares. A gente vai ter agora um workshop, tá? Todo mundo que quiser, é só ir lá na minha página, tá? www.drsamuelnogueira.com.br e se inscrever no workshop, que a gente vai estar falando sobre oscilatório, reciprocante, clima usa, clima não usa, como é que eu vou, como é que eu trabalho no MV2, como é que eu faço para chegar na sessão única, pelo menos instrumentação, se você quiser usar a medicação intracanal, né? Como é que eu consigo instrumentar em sessão única? A gente só ir lá no workshop que vai ter aí, tá? Começando aí na semana que vem, a partir do dia 15, tá bom? Professor, a Lima Flex da Kendo é boa? É bom sim, viu, Júnior? Pode usar, que é uma boa lima, tá bom? Bem, pessoal, era mais ou menos isso aí que eu queria conversar com vocês.